meu nome é Elaine Basti, sou apresentadora dessa nova fase do Papo N1, um programa que te mostra os bastidores do jornalismo, da cultura e do entretenimento. Gente, tem muita história boa para contar. A nossa entrevistada de hoje é uma pessoa amada pelo público que foi cativado por esse jeito dela delicioso de se comunicar. E olha, eu trabalhei muito tempo com ela e posso dizer que fora das telas ela continua sendo essa pessoa querida e doce que vocês conhecem da tela. Glória Vanik é exatamente assim. Apesar da carinha de menina, ela tem quase 30 anos de experiência no jornalismo. Passou por grandes emissoras, inclusive a Globo, onde fez coberturas importantes, como o caso Eloá, o caso da adolescente feita refém pelo namorado. Na Globo, a Glória Vanik também cobriu todos os telejornais locais como apresentadora, e em especial o Bom Dia São Paulo, onde fazia parceria com o Rodrigo Bocardi. Mas chega de eu falar da Glória, vamos deixar ela falar dela, né? Glória, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite. Peço desculpas pelo meu cenário, não está tão bonito quanto o seu, que eu estou num hotel, botei até fone para ajudar no áudio, mas o importante é que eu estou aqui, estou muito feliz pelo convite. Obrigada e obrigada por essa apresentação. Nossa, que chique. Imagina, mas é verdade, eu não contei nenhuma mentira. É isso mesmo. Glória, eu queria começar, a gente em geral começa pelo início, eu vou começar mais ou menos, não pelo fim, mas pelo quase fim. Eu queria te perguntar, quais os motivos que fizeram você sair da Globo? Porque pegou muita gente aí de surpresa, né? E queria entender, foi falta de oportunidades lá dentro? Olha, Elaine, eu fiz toda uma jornada. Eu sou extremamente agradecida à TV Globo por tudo que eu vivenciei. Aqui em São Paulo foram 14 anos, mas a minha estrada de jornalista, como jornalista, foi trilhar uma parte dela dentro da Globo, nas afiliadas do interior, também tive um pouco na Band, depois fui para a CNN. E, e eu acredito que a gente tem um caminho, que a gente tem a nossa carreira na nossa mão e que a gente almeje determinado caminho. A gente não pode deixar a nossa carreira nas mãos de empresa nenhuma, a gente tem que ser dona da nossa própria carreira. E dentro do que eu almejava, chegou um determinado momento que eu acreditei que não fosse acontecer, né? As coisas não vinham acontecendo no planejamento que eu sempre deixei muito claro. E aí, por causa disso, e não só, né? A idade, você começa a ter uma certa maturidade, o que eu quero deixar de legado, meu filho pequeno. Então, houve uma série de questões ali no mesmo contexto. Eu fiz a transição da Globo para a CNN em plena pandemia. A pandemia fez todas nós e todos nós questionarmos muito os nossos espaços na vida. Então, eu acredito que não foi um fator, foram vários fatores que me fizeram tomar essa decisão. Eu trabalhava num horário, que era o horário da madrugada, que depois de, fiquei 9 anos, né, acordando 3 horas da manhã para entrar às 4, depois de um determinado tempo, com criança pequena ainda, começa a pesar um pouco mais. Então, eu acredito que foi uma série, foi um contexto ali, foi uma série de fatores que me fizeram tomar essa decisão. Você sabe que você e a Michelle foram as minhas inspirações também para ter coragem de sair da Globo, né? Porque a Globo é uma empresa grande, a maior empresa de jornalismo, né? Mas para sair da Globo e ir para caminhos diferentes, que eram caminhos que eu queria e que não tive oportunidade, infelizmente, de seguir dentro da emissora. E aí eu respirei fundo, vi você, vi o exemplo da Michelle, eu falei assim, não, eu também vou fazer isso, eu quero trilhar o caminho que eu amo, né? Mesmo que não seja na empresa que eu gostaria de trilhar. E, Glória, você falou 9 anos trabalhando na madrugada. Eu trabalhei por um período na madrugada na CNN e acabou com a minha saúde, porque eu tinha que acordar 2:30 da manhã para entrar às 4
para ancorar todos os telejornais lá como colunista de economia, quer dizer, eu não apresentava, mas era a colunista de economia de todos os jornais da manhã. E eu, assim, tinha que dormir 6 horas, 7 horas e acabei tendo que tomar remédio para dormir, sabe? Eu não conseguia dormir, não tinha jeito. E tinha que tomar 1 litro de café para conseguir ficar acordada durante a madrugada. Então, a minha saúde foi para o espaço. Você falou que ficou 9 anos fazendo horário da madrugada. Como é que foi isso? E conta o segredo aí, como você aguentou? Acho que não teve segredo, Elaine. A jornada na madrugada me acompanhou ao longo de boa parte da minha carreira. Você sabe que eu comecei a trabalhar em Bauru. Quando eu me mudei para Ribeirão Preto, trabalhar em afiliada da TV Globo, eu já trabalhei de madrugada, fiquei durante quase um ano ali trabalhando das 6 da tarde às 6 da manhã, então eu virava realmente a madrugada inteira. 12 horas Depois, 12 horas. Durante um bom período ali, eu trabalhei 12 horas, na por rádio, uma série de outras questões. Não, não, na TV. na TV Bauru, Na TV de Ribeirão Preto. de Ribeirão Preto, tá? E aí, quando eu me mudei para São José dos Campos, eu fui para outra afiliada, eu implementei o projeto do Bom Dia Local, né? Era o Bom Dia São Paulo, mas localmente. Lá, então, eu também trabalhei muito de madrugada, fiquei vários anos trabalhando durante a madrugada para fazer essa implantação. Eu apresentava o telejornal lá também. E quando eu vim para São Paulo, passei um período de um ano e meio no Canal 21, que é do Grupo Bandeirantes, aí trabalhando à noite, mas não de madrugada. Quando eu fui para a Globo, aqui em São Paulo, eu voltei para a madrugada na reportagem. Eu trabalhei muito na reportagem, nos horários do Bom Dia São Paulo, né? Então, Nossa, querendo ou não, eu acordava nas 3, 4 horas da manhã para estar para ao estar vivo também no 5 Bom Dia lá, né? São Paulo. Para estar Isso. Era entre 4 e 5, né? Dependendo da necessidade. Então, quer dizer, essa questão da madrugada me rodeia já há muito tempo. E ali no Bom Dia São Paulo, a diferença é que foi fixo, né? Foi um horário fixo durante 9 anos. É claro que eu também tive dificuldades com sono, também precisei recorrer a tratamento médico e tudo mais, porque isso é uma questão de saúde, uma questão da é. necessidade vital, né? Você ia A dormir que noite é feita horas, para. Lu? Antes de ter filho, eu tentava dormir às 8 horas da noite, mas depois de ter filho, não tem Não tem horário. jeito. E a culpa não é do bebê, gente, é o Não. horário que realmente está fora do, do, do que é esperado dentro da Do sociedade. ciclo, né, Né? que a gente tem, né, de Isso, sono e acordar, o ciclo do nosso corpo, né? exatamente, exatamente. Então, claro que a hora que você rompe esse ciclo, né, num determinado horário, o seu corpo começa a se adaptar de outras formas, e É, nem sempre são as melhores formas. é, Por isso que a gente precisa recorrer, às vezes, à medicação ou ao tratamento médico para poder segurar as pontas enquanto você está naquele, naquela rotina que é sim. fora do que o corpo espera, né? Ele quer dormir à noite, acordar É, durante o dia. Pelo menos o ser humano é assim em geral. Sabe que e você. acordar de madrugada, você acorda no escuro, né? No teu corpo não entende Isso. aquilo como acordar, né? Exatamente. Eu falo que eu acordava antes do padeiro chegar. Tinha uma padaria na esquina da minha casa e eu via o padeiro chegando todo dia. Todo dia ele abria a padaria e falava, o Bom padeiro dia, seu chegou. Joaquim! É isso aí. E você falou uma questão que é essa de tomar a decisão para deixar uma empresa do porte da TV Globo, que é uma empresa muito grande, é uma empresa grandes números, né? E com grande infraestrutura. Mas eu acredito, sabe, Elaine, que qualquer pessoa que vá deixar uma grande corporação passa por esse dilema. É, Puxa, será que eu não deveria esperar mais? Será que é o momento certo? é, Eu vou jogar isso tudo fora, né? Todas essas conquistas, porque quando você chega numa grande corporação, você sabe o trabalho que deu e o quanto foi difícil as conquistas que você teve que fazer para sim, chegar até ali. Então você olha e fala, eu vou jogar tudo fora, mas na verdade não é um jogar fora. A gente não joga nada fora. Aquela bagagem, tudo aquilo que a gente vivenciou, continua junto com a gente, faz parte do que nós somos. O que exatamente. muda é, neste momento, faz sentido para mim? Continua Exatamente. fazendo sentido como fez no meu passado?
ou agora mudou o sentido? E aí, a hora que muda o sentido, aí a gente avalia novamente, mas será que esse sentido realmente é o que eu quero para o meu presente e para o meu futuro? Ou já não combina mais com o que eu almejo? É, Então, são esses questionamentos que a gente faz quando faz uma transição de carreira, né? Quando exatamente. toma uma atitude, de mudar de um emprego grande, por exemplo. É, eu saí porque, infelizmente, não via a possibilidade de crescer mais na empresa. Assim. Eu fui correspondente por 5 anos em Nova York e voltei Maravilhosa, eu para me fazer lembro. as mesmas coisas, né? E queria muito trabalhar com educação financeira, porque eu acho que as pessoas precisam no Brasil ainda de muita educação financeira para, enfim, sair de dívidas, aprender a fazer investimentos, aprender a fazer orçamento, ensinar os seus filhos a administrarem seu próprio dinheiro, né? Falta muito inclusive é obrigatório nas escolas públicas e não tem essa matéria, né? É isso que eu ia falar. É É obrigatório, obrigatório. mas infelizmente não é o que a Infelizmente gente não vê, tem, né? e assim, você saber administrar o seu dinheiro é uma questão de cidadania, eu acho, Sem sabe? dúvida, Você sem dúvida. falar, eu não tenho dívida, eu tenho uma poupança, sabe? É uma questão de ser cidadão, de fazer se pertencer naquela sociedade e não ficar envergonhado, porque as pessoas com dívidas atrasadas ficam envergonhadas, acham que estão fazendo coisa errada. Enfim, assim, enfim, resumindo, eu queria trabalhar com educação financeira e não tive a oportunidade, por isso eu saí de lá. É isso que você falou. Faz sentido continuar aqui? Faz sentido eu continuar fazendo matéria de rua? Não fazia mais sentido para mim aquilo, né? Então, Mas no passado fez, no passado fez, não é? É exatamente. isso, é No isso. início São fez. momentos, né? E aprendi muito. E quando estava em Nova York, fiz várias matérias que amei fazer. Foi uma experiência assim maravilhosa. Cobri Oscar, foi assim E tudo isso faz sensacional. parte do que é a Elaine hoje, Exatamente, exatamente. E é o que você né? disse. Sou muito grata à TV Globo pela história que eu tive lá. Glorinha, o convite aí para a CNN, na realidade, veio bem rápido, né? Foi tipo 1 mês e meio depois que você saiu da Globo, né? Não, na verdade, eu não saí da Globo antes do convite da CNN. Eu tomei Ah, uma é? decisão interna. Internamente, eu falei, olha, isso aqui não está fazendo sentido para mim agora. Então, eu estipulei até um prazo para mim. Eu me lembro, até o final do ano, eu cheguei para meu marido e falei, até o final do ano eu saio. Ele falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, não sei, eu vou migrar, mas não está fazendo mais sentido nesse momento. E ali, coisa de um mês e pouquinho, que eu tomei essa decisão interna, chegou o convite da CNN. Que bacana. Então, quando eles vieram com o convite, para mim já estava tudo muito consolidado internamente. Não, realmente eram outras oportunidades. Ah, mas é de redação para redação, mas eram outras oportunidades. O que eu fiz dentro da CNN foram trabalhos totalmente diferentes do que eu já vinha fazendo. Então, eu fiz cobertura internacional, acompanhei visita presidencial, Isso. fiz muitos programas, migrei para o entretenimento. Então, foram outras experiências e outras vivências que eu tive lá dentro que, para mim, também foram muito importantes. E E, você em apresentou paralelo, jornal de rede, né? Que você aquele sim, estava no sim, local, você fez o CNN 360, fiz substituiu o William Vac no jornal da CNN, o da Márcio Gomes CNN, no no CNN Prime, Prime, todos isso. assim grandes jornais e jornais de rede nacionais, né? O seu nome ficou conhecido nacionalmente, né? Exatamente, porque lá na Globo eu fiz muita reportagem para jornais, fiz para o Jornal Nacional, fiz para o Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, Jornal da Globo, mas na apresentação eu apresentava o Bom Dia Brasil, né, fazia aqueles blocos do Bom Verdade. Dia As Brasil chamadinhas, é. e cobria o Rodrigo, quando o Rodrigo se ausentava, eu cobria o Rodrigo também no Bom Dia Brasil. Mas Isso. na CNN eu tive outras oportunidades. E foi muito bacana, porque é você mudar de redação, era uma emissora que tinha acabado de nascer, Isso então que eu ia te perguntar, era é um muito olhar diferente, diferente. assim, da Globo para a Muito, CNN? muito, muito. Porque a CNN, as pessoas que estavam lá estavam trabalhando numa empresa que tinha acabado de nascer. Então, como que você estrutura uma empresa, né? Olha o desafio que é você montar, e não é qualquer empresa, é a CNN, Uhum. né? Tem um nome por trás. Como que você estrutura isso? Que tipo de cuidado tem que ter?
como você mantém aquele nome CNN, né, com assim, com, com consistência. Uhum. Então eram outros desafios que a gente tinha. E fora que, tecnicamente falando, a infraestrutura também era diferente. Eu fui fazer uma visita presidencial, eu fui cobrir na época o então presidente Bolsonaro Ah, na viagem para os Emirados Árabes, como vídeo repórter. caramba! Né? Então, eu fui, Foi fomos você e o celular? eu e uma colega, nós fomos cobrir a Expo Dubai, ou a visita presidencial e a Dubai Air Show. Eram três eventos, né? Contando com a visita presidencial, que nós fomos as duas cobrir, fazendo entradas ao vivo, fazendo reportagens, como vídeo repórteres as duas. Caramba! Então, era o celular, o microfone, um kit de iluminação, o tripé, e vamos. Então, são Nossa! desafios. É Né? verdade! Mas para mim Nossa! foi uma baita experiência. Foi uma baita experiência em todos os sentidos, porque além de tudo, nós estávamos em países árabes. É. É, E eram então a mulheres? gente éramos duas mulheres em países árabes, então tinha toda aquela questão cultural que também era um desafio. Caramba! Não, e cobrir o presidente é aquele pega pra capar, né? Que é todo mundo em Sim, cima, e imagino você tendo que controlar não só as imagens, como o que você falava também ao mesmo tempo. exatamente. O conteúdo. Aí eu fui para o Bahrein, porque ele saiu de Dubai, ele foi para o Bahrein, eu fui também até o Bahrein para continuar a visita. E ali tinha uma série de. O sistema é mais rígido, né? O sistema de governo é mais rígido. Então, É. por exemplo, se você quer gravar alguma coisa ao vivo fazer uma gravação na rua, em via pública, você tem que informar com antecedência onde você vai estar, o horário em que você vai estar, porque se Nossa, te pegam aleatoriamente na rua fazendo uma gravação, você pode ser preso. sério? Então, e aí eu tinha que passar, mas, gente, eu nunca estive no Bahrein. Como é que eu vou passar o local e o horário onde eu vou gravar se eu não Para sei onde quem fica é, não, é nada? como que a gente sabe, né? Como se jornalista tivesse previsão do horário que vai gravar, quando vai terminar a matéria, quando vai conseguir, não existe isso, né? Então era muito corrido, era um desafio muito grande. Até mesmo, né, eu fiquei num quarto no hotel que tinha um terraço que dava assim para a cidade, então você tinha aquela vista da cidade, mas até ali era proibido. Do terraço era É, proibido? sim, qualquer coisa que mostrasse a cidade. É. Como que Então você foi um fez, desafio muito Glorinha? grande. Eu consegui convencer o gerente do hotel A não te dedurar para a poder não me fazer do dedurar. terraço. Ai, 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 E ai. teve uma outra que foi na rua, que eu antecipei, eu sabia onde era o compromisso presidencial. Então eu falei, eu quero estar. Eu entrei no mapa, né, virtual no Google, olhei mais ou menos onde era, vi o nome da rua, falei, eu quero estar nesse local, tal hora. E joguei com a sorte, e deu certo. Não foi presa, né? Graças a Não fui Deus. presa, tô aqui. Graças a Deus. Falando aí de grandes coberturas, Glorinha, qual foi a cobertura que você gostou mais de fazer, assim? Tem alguma preferida? Que eu gostei, para mim, como grande experiência, foi a cobertura pelo Rio Tietê. Ah, é? Essa, para mim, me marcou muito, porque o Rio Tietê ele é presente na minha vida desde sempre. Eu sou do Rio de Janeiro, originalmente, apesar de ser muito mais paulista do que carioca, eu vivo muito É, mais não tem tempo em São sotaque Paulo nenhum. do que no Rio. Mas meus avós, por parte de pai, moravam no Paraná, então a gente saía do Rio de Janeiro todo ano, final de ano, ia para o Paraná de carro para ficar com os meus avós, passar as férias e tal, e voltava. E para isso a gente precisava passar por dentro de São Paulo, né? Não existia um caminho por fora, você tinha que passar por dentro de São Paulo. E eu passava na beira daquele, eu era pequena, e passava na beira daquele rio Tietê cheio de espuma, porque antigamente era É, pior, assim, a cara era pior, né? eu lembro disso. É, Era uma era, cidade era um monte de específica até que tinha espuma. espuma, esqueci o nome da Tem cidade. Pirapora, Isso, Pirapora do Bom Jesus. Ainda isso. tem, Pirapora ainda aparece. É Mas incrível. isso era dentro de São Paulo, na beira da Marginal Tietê, ali na Marginal Tietê, né? Que a gente via, da Marginal, a gente via o rio Tietê naquele estado. E Nossa, aí depois, muitos anos depois, eu fui fazer faculdade em Bauru. E ali do lado, e na cidadezinha de Pederneiras, que é do lado de Bauru, tem a hidrovia Tietê-Paraná,
que é outra realidade do Rio Tietê. É que é aquele é uma represa, é gigantesco aquilo ali. E depois eu vim morar em São Paulo e não, antes disso eu fui morar no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, e lá tem a nascente do Tietê, que é em Salesópolis. Sim. Então você vê o Tietê nascendo, tem peixinho, aquela coisa, aquela água límpida. E aí voltei para São Paulo. Então, o Tietê ele fez parte muito da minha vida e aquilo sempre me incomodou muito. Por que que esse rio fica desse jeito? E quando surgiu o projeto Rio de São Paulo, eu mergulhei literalmente de cabeça. Tomei um pouco ali, respingou um pouco de água, inclusive suja do Tietê em mim. Ah, Mas foi muito bacana porque foi a oportunidade de vivenciar e de ver tudo o que acontece, cidade por cidade, para que o Rio chegue em São Paulo do jeito que ele chega, saia de São Paulo do jeito que ele sai, porque a hora que a gente vai ali para a região de Salto, perto de Itu, vira novamente aquela espuma, né? Pirapora, Santana de Parnaíba, e depois lá, bem lá para o interior, ele começa a ganhar vida novamente, tentar se recuperar. E foi uma jornada para mim incrível fazer. Eu fiz em 2009, refiz em 2011, e foi incrível, porque eu percebi que nem as próprias autoridades tinham noção de muita coisa que acontecia, é, e a população, conforme a gente passava e viajava pelo Rio, navegando o Rio, mostrando, foi um projeto de um mês, né? A própria população se interessava para saber o que que aconteceu antes e o que que vai acontecer depois. olha. Então, foi uma experiência para mim de vida, uma experiência muito enriquecedora. Foi uma série, né? Foram séries especiais, né? Eram Teve- reportagens que foi eu muito fazia. prestigiada, inclusive. Eu fazia a entrada ao vivo do Bom Dia São Paulo, fazia a reportagem para o SPTV primeira edição, depois entrava ao vivo no SPTV primeira edição, fazia a reportagem do SPTV segunda edição Nossa, e fechava uma reportagem para o Bom Dia São Paulo do dia seguinte. nossa, como assim? É, Tem duas Glória Vanik Era uma ali? jornada. A gente É? começava de madrugada, para variar, olha a madrugada aí de novo. Começava de madrugada e navegava o rio até o final da tarde. Aí a gente, naquele ponto onde a gente parava, começava a navegação do dia seguinte. Entendi. E assim seguia. E Mas foi você ia muito fazendo bacana de fazer. roteirinhos, roteirinhos e roteirinhos. Isso. Você já Foi tinha uma filho jornada nessa incrível. época, não? Não, não, ali não tinha. Porque isso Talvez ia se eu ser tivesse, eu não teria impossível. Eu feito ia muita falar assim, coisa. tudo isso com filho é impossível, não existe. Eu entrei ali na beira mesmo dos canais de esgoto de São Paulo, Nossa né? Senhora. Então, assim, realmente foi, Você foi o, acha que o o, Rio che- Tietê o vai ser cheiro até hoje não navegável saiu do meu aqui em São nariz. Paulo? Ai, Elaine, precisa de muita força de vontade, né? Precisa de muita boa vontade dos governos, isso não é uma coisa de um governo só. Isso tem que ser uma sequência de muitos governos, porque o Tietê, ele nasce em Salesópolis, que é no Vale do Paraíba, e a tendência seria que ele corresse direto pela Serra do Mar até chegar no mar, porque ele nasce muito perto do mar. Só que ele faz o sentido contrário, ele corre para o interior. Ah, Então, o trecho dele, da nascente até chegar em São Paulo, é um trecho curto, se a gente for parar para pensar. E chega degradado do jeito que chega. Então, para reverter tudo isso, teria que ter muita vontade do poder público para tratar esgoto. Muitas dessas cidades têm pouca quantidade de esgoto tratado até hoje. é uma vergonha É, isso, né, Glória? é Eu uma estava vendo, tem vergonha. dados do IBGE, assim, praticamente metade só do país tem esgoto tratado. Você Pois vê um é. país com 200 milhões de pessoas e metade desse país grande que é o Brasil, só metade tem esgoto tratado. É uma loucura. E aí, a desculpa é sempre, mas como é que a gente vai entrar nas comunidades, nas favelas, com encanamento? É muito difícil. Concordo que é um desafio, mas será que não existem outras saídas, É, outras formas, de repente coletar de uma outra forma à margem do rio e levar esse esgoto para tratamento? é, Por onde esse esgoto chega das favelas para dentro do rio? De que forma que a gente poderia coletar isso sem precisar realmente entrar com encanamentos dentro das vielas, porque a gente sabe que é praticamente impossível. Uma é. outra forma seria fazer pequenas estações de tratamento nos afluentes. Então, afluentes importantes.
teriam pequenas estações de tratamento para que esse esgoto seja tratado antes de chegar no rio. Então, existem formas, mas não adianta só existir formas se não tem interesse. É. Um projeto como esse é um projeto que dura vários governos. Um projeto que dura vários governos não dá voto. E tem que ter união, né, de vários partidos também, porque são várias cidades, Exatamente, né, que o rio passa. exatamente. Glorinha, queria falar também de uma cobertura que marcou muito a sua imagem, você, é, que foi a cobertura, talvez a primeira grande cobertura lá na Globo que você fez, que é do caso Eloá. A Ah, primeira, Elaine, foi a do acidente da TAM, nossa, no Jabaquara ou da 23? o da 23. Nossa, Essa foi a primeira que eu fiz. Foi quando eu ainda estava como, é, como fala, em contrato temporário. caramba. Aquela foi a primeira. Aí teve o caso Isabela Nardoni também, e teve o caso Eloá também, E né, você que ficou foi uma outra quantos dias cobertura de muito plantão no marcante. caso Eloá? No caso Eloá, eu fiquei do começo ao fim. Foram quantos Eu, dias, co- Glorinha? eu não me recordo agora os dias, quantos dias exatamente, eu não me Três, recordo, quatro? Elaine. Foram vários dias, mas eu não me recordo, Foram eu não vários tenho dias, essa. né? É, Foram. Eu me lembro que quando eu cheguei para render a equipe da madrugada, para entrar ao vivo no Bom Dia São Paulo. É, E aí, enfim, nós estávamos ainda todos bem expostos assim em relação ao local onde o sequestro estava acontecendo. Então eu comecei entrando ao vivo dali, né, olhando a janela, tal, sim, até que eu comecei a perceber quanto que estava perigoso aquilo ali, porque como o rapaz tinha a televisão, acesso à televisão o tempo todo, ele via o que a gente estava noticiando, ele via o que a gente estava falando, e ele tinha uma arma na mão. E ele verdade. chegou a aparecer com uma arma na janela. Então eu falei, puxa, se eu entro de costas, a janela ficava atrás de mim. Se eu entro de costas, ele me vê ao vivo e ele resolve fazer um show e dar um tiro, É. entendeu? Então, dali começaram alguns questionamentos, até que a própria polícia percebeu o quanto que a imprensa estava, de certa forma, atrapalhando também, e ao mesmo tempo também estava exposta, retirou a imprensa toda do local onde nós estávamos. Eu lembro que isso aconteceu numa entrada entre Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil. Eu Tá. tinha que entrar ao vivo no Bom Dia Brasil e foi uma correria para a gente conseguir achar um local, que foi um outro apartamento, onde a gente poderia avistar a janela onde ocorria o sequestro. Vocês conseguiram achar um É, apartamento lá dentro? Como um foi isso? apartamento Como que no próprio o morador condomínio. autorizou? Porque essas Ai, coisas que a gente faz, as pessoas é não têm ideia, constrangedor. né? Você É, teve que, aposto que batendo de porta em porta, voando, porque tinha que entrar ao vivo e rezando isso. para alguém autorizar, né? Exatamente isso. E era mais, imagina, oi, tudo bem? Bom dia, as pessoas acordando, né? Isso era Sim. 6 e pouco da manhã. Tudo bem, bom dia. Desculpa te incomodar. A gente está fazendo a cobertura aqui do que está acontecendo e tinha gente que não sabia exatamente o que estava acontecendo. Será que da sua, eu posso ver se da sua janela, olha, olha, Nossa, da sua ainda janela é tinha que ver possível isso. visualizar a janela onde está do Ah, apartamento da Eloá? Era constrangedor, era ai, constrangedor. muito. E era a equipe inteira, todo mundo, cada um saiu correndo para um lado, até que não fui eu, alguém da equipe conseguiu encontrar um apartamento em que as pessoas foram muito, aliás, todos eram muito solícitos, Que legal. mas e que tinha essa visão, né, ali da janela para a gente continuar acompanhando o caso. E aí depois, obviamente, a empresa entra em contato com os moradores, e aí tem toda uma negociação ali para que a gente possa ficar, porque nós ficamos acampados ali praticamente nos Ah, apartamentos, né? entendi. E quando houve o resgate, suposto resgate dela, né? Eu li uma entrevista tua falando que chegou uma mensagem para você de que o sequestro teria acabado. Mas Uhum. você estava Sim, lá no local e estava vendo o que estava acontecendo, né? sim, E sim. não tinha E, acabado. e não tinha E acabado, pediram para você porque entrar falando que tinha acabado.
Isso, porque chegou uma informação para a redação. Isso acontece muito, né, Elaine? É, Você, tantos anos de reportagem, sabe, as informações chegam na redação. E quem está na redação, ainda mais em grandes coberturas como essa, às vezes não tem a capacidade, não é porque são pessoas incapazes, não, elas estão com tanta demanda, com tantas coisas ao mesmo é, tempo ali, resolvendo vários telejornais ao mesmo tempo, que elas não conseguem ver, enxergar naquele momento o que está acontecendo realmente daquilo que pode ser uma informação errônea. E a gente que está lá no local é que tem que dizer, não, 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 não. isso é Eu tô errado, vendo não, aqui, tá tudo eu igual. estou vendo. E aí tem que ser uma relação de confiança. Um tem que confiar no outro naquele momento. E É, foi o que aconteceu. Eu falei, não, não acabou. Não, acabou sim. Chegou a informação de que acabou da sala de comando. Eu falei, não acabou. Eu estou vendo aqui, ninguém se mexeu. Os policiais estavam todos escondidos em pontos estratégicos, armados, e eles não se moviam. Não tinha um movimento de janela, não tinha um movimento de porta. Eu falava, não acabou. E aí ficou naquela, eu falei, olha, eu não vou bancar essa informação. Se isso, vocês quiserem entrar direto da redação, tudo bem, mas eu não banco. isso. E no fim não tinha acabado, né? Então, Acabou pouco depois disso, nesse dia, acabou aquela ação desastrosa lá. Porque eu lembro que você narrou, não, inclusive, não foi? não. Quando eles entraram lá na casa, né? Foi. Eu estava lá quando houve os disparos que foram terminar em tragédia. Eu tinha acabado de entregar a cobertura, se eu não me engano, para Verusca Donato, Sei. porque ela chegou para me render. E eu entreguei a cobertura e eu lembro, eu não estava na hora em que realmente aconteceu o crime, Ah, o final do crime, né? Porque eu lembro que a gente estava dentro do carro, dentro da viatura, voltando para a TV, a gente tinha acabado de entregar para a próxima equipe, e a gente estava ouvindo no rádio, e aí veio a notícia de que tinha acontecido o desfecho. entendi. E para a gente foi muito trágico. É, Eu porque lembro que vocês a estavam gente, lá dentro do vendo e carro, não acreditava. torcendo por ela todo dia, né? Se eu não me engano, foi a Verusca. Foi a A Verusca. Verusca que fez a transmissão final. Nossa, Fiquei foi até os 45 do segundo tempo. A Verusca chegou e por pegou pouco, não ali foi o. você, né? Foi. Foi É, muito triste. foi muito triste, Muito triste. muito, muito Foram desastrado. muitos erros, né, Elaine? Foram muitos erros. Erros de imprensa, erros de polícia, erros de todos os tipos, né? É, Então, ali foi um show de horrores. é verdade. Isso que você falou assim da gente bancar informação que a gente sabe e falar para a chefia que não vai dizer isso é muito difícil, né? Porque a pressão que vem de cima é gigante, né? Para você falar. Sim, sim. Eu lembro que quando eu estava em Nova York, teve um incidente de um atentado terrorista na corrida de Boston, na maratona de Boston. Dois Eu me lembro meninos disso. com panela de pressão na mochila deles, enfim, explodiram aquelas panelas lá de pressão nas mochilas, explodiram e, enfim, morreram várias pessoas é, é, e aí um deles foi morto pela polícia e o outro ficou fugindo pelas casas. E em Boston tem muito brasileiro, né? Então eu consegui o telefone de vários brasileiros e eles falavam: ah, ele está aqui no quintal, acabou de pular, foi por outro lugar e tal. Nossa. Aí a CNN começou a dar um vídeo que seria do irmão dele mostrando uma faca com o irmão menor do lado, né? E eu achei estranho isso e comecei a ler os comentários, sabe? Eu não sei se você costuma ler comentário de vídeo que sai, sabe? Eu Às gosto de vezes ler os sim. comentários das pessoas. E aí comecei a ler comentários de russos mesmo falando que a CNN está dando é, bola fora, porque esse aí não é o terrorista, esse é um comediante. E aí falava o nome do Não. comediante que estava fazendo é, uma sátira de sotaques dentro da Rússia. Então, ele
fazia sotaque enfim, das regiões ali de toda a Rússia que tinham sotaque, enfim, e acharam isso no Facebook do irmão dele. O irmão dele não estava no vídeo, acharam no Que Facebook do loucura. irmão dele. E aí cataram e começaram a dar o tempo inteiro. Aí eu falei para o meu chefe de reportagem, eu falei assim, olha, esse aqui não é ele. Vocês têm que avisar na CNN que eles estão dando um vídeo errado, né? E Nossa. aí ligou para a chefia da CNN e, enfim, verificaram que realmente era esse comediante, que não era o cara, e tiraram do ar, mas não se retrataram, nada, não, E aí já foi, né? né? E aí já foi, é muito difícil. Depois que a informação vai ao ar, ainda mais hoje em dia, porque na época ainda era um pouco mais, não tinha as redes sociais do jeito que tem, não tinha internet do jeito que tem. Hoje em dia, depois que a informação vai ao ar uma vez, para É. desfazer o erro é muito complicado. Teve outro atentado de um menino chamado Adam, ele matou 22 crianças numa escola primária lá na Pensilvânia, Nossa. criancinhas pequenas. Eu cobri essa tragédia, né? E foi muito difícil, porque criancinha de 5, pequenininha, sabe? Ai, Elaine, E você que via assim os dureza. pais todos do lado de fora e as crianças saindo em fila indiana e os pais olhando para ver se viam os filhos deles Os nas filas que filhos. estavam saindo da escola, sabe? Nossa, me arrepia Enfim, só de ouvir você falar. matou 22 crianças. E ele falaram que ele era autista. E por ser autista, seria uma desculpa para ele ser violento. Eu tenho um filho autista. E eu, como mãe, sei que o autismo não traz violência nenhuma, não é esquizofrenia, não traz violência, a característica de uma criança autista é o contrário, não é violenta. E o editor-chefe do jornal ligou para mim e mandou eu entrar, falando que o menino era autista e isso era uma das características assim dele ser mais inclinado para a violência. Eu falei assim, eu não vou falar isso não. Eu não vou falar isso, mas a CNN está falando isso, que ele era autista, que ele era autista, tá falando. Falei assim, deixa a CNN falar. Eu tenho filho Que autista, loucura. eu entendo sobre autismo e eu não vou falar isso que é uma desinformação inclusive, que pode prejudicar muitos pais de crianças hoje autistas, né? Sem dúvida. As pessoas vão achar, autista é violento, não é? Tanto que depois, Glorinha, uma hora depois da CNN ficar dando essa informação, entrou um médico da CNN, que era tipo um doutor Drauzio Varela deles, e ficou a tarde inteira falando que o autismo não tinha como característica a violência. A violência. Exatamente. Porque eu Que imagino que vários loucura. pais ligaram na CNN e começaram a reclamar. E eu falei assim, graças a Claro. Deus que eu banquei. Eu falei assim, então, não me põe no ar, porque eu não vou falar isso, É a responsabilidade da informação, né, Elaine? né? E É. agora, entrevista, você falou cobertura. Que entrevista você gostou mais de fazer? Assim, que tocou o seu Entrevista. coração, que você ficou nervosa na hora de fazer a Ai, entrevista. por um motivo grande, porque eu era fã, era Dolores O'Riordan, que Ah, é a do vocalista Cranberries. do The Cranberries. Eu amo É, Cranberries. eu também. E eles vieram para o Brasil e para fazer um show em São Paulo, e eu fui fazer a cobertura para o Jornal da Globo. Eles sabiam, os editores sabiam que eu era fã e me colocaram para fazer a cobertura. E menina, eu travei. Você entrevistou ela? Eu entrevistei a banda, entrevistei ela, inclusive. E ali, eu lembro que eu levei meu CD para ela autografar. Sério? E ali, levei. Menina, e ali o meu inglês não saía de jeito nenhum, não saía nem o português. Você tava nervosa, né? Consegui fazer a matéria, mas o editor suou um pouquinho, viu? Eu entendo isso, porque a gente fica com medo de chegar nos nossos astros do coração, né? E de repente ver que eles são chatos, né? E aí tudo aquilo que você tinha de admiração
Você tem medo, né, E aí, de ir e por você baixo. tenta manter aquela postura, né? Jornalista, vai lá, vai É, entrevistar e tal. Só que não sou atrás da tiete. jornalista tem uma fã, né? É, é verdade, é verdade. Que delícia, que delícia. E você viu o show? Conseguiu ver o show? Assisti ao show depois. Sim, Ai, que demais. ainda assisti ao show. A gente gravou ainda música para colocar na matéria e depois eu assisti ao show. Fiquei assistindo ao show. Foi Ai, que demais. maravilhoso. Florinha, você é roqueira, né? Você tinha Eu sou do banda, né? rock. Eu tenho uma banda até hoje. É. A gente tá meio capenga assim nos nossos ensaios, mas eu tenho a banda até hoje. E você faz o que na banda, Glória? Eu canto, sou vocalista da banda. Ai, que demais! E que tipo de Você música canta vocês? também, né, Eu Elaine? canto Você também. Eu também é, tinha uma banda também, é... quando eu era Então, adolescente. Mas até eu o tive uma baterista adolescência. sumir. Ah, é o quê? Até o O baterista baterista sumiu? sumir. É, sumiu. E a gente, quando eu tocava guitarra e cantava. Aí depois o meu ex-marido era baterista, e aí eu voltei a ter uma banda. Aí a gente se Porque separou. afinal de contas você tinha um baterista. E eu tinha o baterista, era só arrumar o guitarrista e o baixista, né? Que eram amigos. E eu tenho um estúdio em casa ainda. E o Jura? tenho um estúdio de música. Aí, quando eu me separei, a banda separou, né? Também. Aí eu parei. Mas eu gosto muito de música. Eu aprendi a tocar bateria um pouco depois. Eu gosto de instrumento. Que tipo de rock você gosta, assim, de Ah, eu tocar, de gosto cantar? dos clássicos década de 70, 80, 90. Eu também. É, nacional e internacional. Principalmente os internacionais, porque, né, o berço do rock não foi aqui, mas eu acho que nós tivemos boas bandas nacionais naquela época também. Tivemos, Então, tivemos, tivemos. é, E é exatamente a fase que eu mais gosto da música, é essa que você falou. então eu adoro, adoro. A minha primeira Sou entrevista rock velho. com banda que eu era fã, Tiete, foi com New Order. Nossa, que legal. Meu, minha perna, eu não conseguia nem entrar direito na sala, de tão bamba que tava a minha perna para entrevistar os quatro. Ai, que legal. Assim, eu tenho a É foto até emocionante. hoje. Você tem. Gente, e você sabe que nessa entrevista com o Cranberries, eu deixei meu celular, e assim, não eram esses celulares de hoje, né? Eram aqueles celulares antigos, assim, com um auxiliar. Falei, tira umas fotos, pelo amor de Deus. Se Sim, você visse as fotos, não é uma pior deram. que a outra, Ah, não, tremida, eu de costas. Foi horrível, olhando para baixo. não, 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 Só não, eu sei que sou eu ali. não. Não dá, não dá, não dá. Ah! Ai, mas valeu a experiência. E agora, Glorinha, você nasceu no Rio e foi com 15 Isso. anos para São Paulo, né? Para uma Eu cidade do fui para o interior. interior. Qual É. teve um choque aí nessa transição? Porque o Rio de Janeiro Ah, é uma grande teve. cidade, né? Eu fui morar em São Carlos. Na época, isso era início da década de 90. Então, São Carlos era uma cidade bem interior mesmo. Hoje ela cresceu, é outra história, né? Mas naquela época ela era uma cidade bem de interior. Então, por exemplo, grandes redes de supermercado não tinha na cidade, nem lanchonete, nem shopping, não tinha nada disso. Era cidade de interior mesmo, pequena. Então, houve aquele choque grande cultural, porque eu saí do Rio de Janeiro, cidade de praia e tal, e caí numa cidade assim, né, que tinha uma realidade totalmente diferente da que eu estava acostumada. Mas, por outro lado, eu falo que eu ganhei liberdade, porque a liberdade que eu tive lá, eu jamais teria tido no Queria Rio. no Rio. Não. Então, eu ia para a escola de bicicleta, atravessava, vivia de bicicleta para lá e para cá, chegava de baile de carnaval 6 horas da manhã. É, sabe, assim, eu tive uma liberdade que no Rio eu jamais teria. Então, foi o outro lado. Então, perdi um, ganhei outro. Então, não acho que tenha sido uma experiência ruim. Que legal, Fiquei Glória. lá por quase 3 anos, até que eu me mudei para fazer faculdade, né? Aí eu fui para Bauru fazer faculdade, que era uma cidade um pouco já mais estruturada. Bauru Sim, já é uma cidade maior, com um comércio muito estruturado e tal, com muitas universidades, então tinha todo aquele clima universitário na cidade, apesar de que São Carlos também tem grandes tem universidades. bastante. É.
Mas ela, quando eu me mudei, ela ainda tinha esse climão muito do interiorzão, assim mesmo, sabe? E você sempre quis ser jornalista ou você, quando era pequena, queria ser outra coisa? Elaine, eu sempre tive tino para ser jornalista, mas não sabia. É? Quando eu era pequenininha, eu queria ser caixa de supermercado, né? Ah, não acredito. Eu Caixa de achava o máximo supermercado? aquilo. Eu achava o máximo a maquininha, Não digitar e tal. acredito. Mas eu tinha um gravadorzinho, minha mãe tinha um gravadorzinho e eu escondia o microfonezinho daquele gravador atrás da porta para gravar a conversa da minha mãe com a minha avó na cozinha. Tipo, era a minha câmera escondida, sabe? Não acredito. É, gravava a vinheta do Jornal Nacional na TV e apresentava o jornal depois, tudo no gravadorzinho de fita cassete. Gracinha. Então, eu sempre tive, narrava partida de futebol de botão do meu irmão. Que Então, eu gracinha. sempre tive esse lado. Você então era uma mini repórter, né, já? Eu era uma mini repórter e sempre tive essa coisa do falar em público. Tanto que na escola, os amiguinhos escreviam bons textos, poesias, não sei, que tinha aqueles concursos de escola. Só que eles tinham vergonha de apresentar no público, para o público. E aí eles falavam, vai você. E aí eu ia e recitava poesia e falava os textos, e aí eu ganhava por interpretação. Você gostava, então? Você sabe que eu sempre tive medo Gostava. de falar em público. Eu perdi quando eu É entrei na mesmo? televisão. Nossa, eu me Eu escondia. gostava. Eu gostava. Eu ficava nervosa, mas eu gostava. Então, aí, mas fui descobrir mesmo no ensino médio. No terceiro ano do ensino médio é que eu fui conversando com um professor de literatura e tal, sobre que eu ia fazer letras. Ah, Aí sobre a profissão e tudo mais, ele falou: Olha, pelo jeito seu curso não é letras, é jornalismo. Eu nem sabia que tinha um curso de jornalismo, eu estava lá em São Carlos nessa época. E aí eu fui no Guia do Estudante, lembra do Guia do Estudante? Um sim, livrão claro. assim, que tinha tudo. Aí eu fui no Guia do Estudante e comecei a ler jornalismo, comecei a ler. A hora que eu fui lendo, eu falava: Gente, sou eu. Que demais. Que bom que esse É, professor deu esse toque para você, né? que bom. Tá aí a importância dos professores nas nossas vidas, né? É, porque eu comecei com faculdade de economia e terminei a faculdade na USP. Mas na metade do curso eu percebi que eu não queria trabalhar em banco, sabe? E aí que Olha eu só, fui fazer jornalismo na CASP. Aí eu você fez as terminei as duas, então. duas. E foi um jeito de conciliar as duas Maravilhosa. com jornalismo econômico, né? Sim, Mas você não foi fala a de um minha assunto que primeira você opção, gosta. jornalismo. É. E A aí minha você era começou em letras. rádio, né, Glorinha? Não foi Eu em... comecei em rádio, eu fiz, porque quando eu fiz faculdade lá em Bauru, o sindicato proibia naquela época a gente de fazer estágio. O estudante de jornalismo não podia fazer estágio. Então eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar, mas queria começar a trabalhar em alguma coisa que fosse da área. E aí eu descobri que tinha um curso, no primeiro ano de faculdade, eu descobri que tinha um curso de radialismo técnico em locução no Senac. E aí eu fui fazer esse curso, porque me Ah, davam um DRT, me davam um sim. registro para eu trabalhar como radialista. E aí esse curso tinha estágio, era obrigatório fazer estágio nesse curso. Ah. E eu fui fazer um estágio na Rádio Bandeirantes e eles me efetivaram depois do estágio. Então eu comecei a trabalhar em rádio E rádio dá por causa disso. uma agilidade para a gente depois, né? Na improvisação, Dá. na rua. Rádio é fantástico, né? Porque você É. trabalha com o imaginário, é maravilhoso. Eu Maravilhoso. Eu tive a adoro rádio. oportunidade de trabalhar em rádio só na CNN, quer dizer, muito depois da minha carreira, né? Eu Da sinto formação, não ter tido a principalmente. experiência de rádio no início, porque eu amei rádio. Assim, Rádio é maravilhoso. você tem liberdade para falar, para errar, para consertar, para assim É, é muito bom. Trabalhei com o Nonato, que é um grande cara, maravilhoso. maravilhoso. É. A Nicole Mas Fu. aqui, ó, agora tem podcast. Pois é, verdade. É mais ou menos isso, né? É mais ou É menos mais ou isso. menos isso. É E, que tem e, mais essa liberdade, fluidez. e por falar em liberdade, Glorinha, eu queria que você contasse para a gente o que você tem feito, quais são os seus projetos, o que você tem feito agora, o que você tem se dedicado. Eu tenho me dedicado mais a falar, principalmente para o público feminino, porque eu sinto que esse é o público que mais conversa literalmente comigo, eu falo na conexão. Eu falo sobre a questão de escuta,
né, de como nós mulheres devemos nos posicionar. Então, eu falo sobre escuta, sobre posicionamento, sobre assédio. Tem uma série de questões relacionadas ao público feminino Que que eu bacana. trabalho hoje. Além disso, eu faço treinamentos, palestras, não só para o público feminino, mas dentro de empresas também sobre comunicação, mas uma comunicação humanizada, liderança humanizada. Então, eu treino muitos líderes dentro de empresas Que bacana. para falar de comunicação interna e também comunicação externa, né? Por que muitas vezes o líder tem uma boa intenção, mas ele não consegue se comunicar com a equipe? Então, o que acontece nesse caminho? E muitas vezes é porque o líder está lá com uma grande capacidade técnica, mas ele não foi treinado para lidar com pessoas. Não Então, esse consegue tipo de chegar no treinamento funcionário. não consegue chegar e gerar essa conexão, porque não houve esse treinamento, né? E eu falo sobre a questão do repertório, a importância de ter repertório, a escuta ativa, a comunicação positiva. Então, isso é que eu tenho levado hoje para dentro das empresas, para palestras. E, além disso, estou fazendo uma pós-graduação, estou me especializando em neurociência do comportamento. Ah, é? Então, Existe isso? é, sim, sim. Que E lá na Santa legal, Casa, na que Faculdade legal. Santa Casa, aqui em São Paulo. Então, é um Tem outro uma caminho matéria que eu que se estou chama neurociência agregando. financeira. Maravilhoso, É, que maravilhoso. mostra como os nossos hormônios influenciam nas nossas decisões de gasto. Porque, por exemplo, dopamina é um hormônio que está relacionado à motivação, para você chegar ao Exatamente. prazer e à recompensa, né? Agora, quando Isso. ela está em desequilíbrio no nosso corpo, e principalmente hoje que a gente é bombardeado de coisas pela internet, ofertas, compras, necessidade de likes e tal, a dopamina ela tem estado em excesso das Exatamente. pessoas que não conseguem se controlar com isso. E ela está por trás dos vícios. E vícios como, por exemplo, das bets, né? Quer dizer, você. Então, mesmo você perdendo, o que a dopamina faz? O prazer é o prazer do caminho. Então, Uhum. é o prazer de você ter a chance de poder ganhar. Aí você perde e você tenta de novo, e tenta de novo. E É um aí a vício. dopamina vai subindo, vai subindo. É um hormônio que você tem e faz parte da neurociência, né? Eu estava lendo Sem que a gente dúvida. tem 86 bilhões de neurônios. É quase a quantidade toda de estrelas da Via Láctea. São É, muitos neurônios para a gente trabalhar, Elaine. a gente não Muitos entende nem neurônios. um pedaço do que é o nosso cérebro, né? Mas a gente usa ele bastante, viu? É, Aquele exatamente. papo de, ai, nós só usamos 10%. Não, 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 não. A gente usa ele muito. A gente usa ele Exatamente. totalmente. É. Exatamente. E nesses treinamentos que você dá para líderes corporativos, foram coisas que você foi tirando do jornalismo ou você fez cursos específicos? Também, as duas coisas. Muito das práticas, porque, querendo ou não, um repórter, ele lida com pessoas o tempo todo, né? Das mais variadas, em ambientes dos mais variados. Então, tudo isso faz com e tudo isso para a gente conseguir pegar essa informação e passar para um outro público que também é um público muito variado. Então, o que acontece? Como que a gente faz? Como é que a gente adapta as nossas linguagens? Então, tudo isso eu venho estudando para poder levar cada vez melhor para dentro das empresas. Porque a nossa vida é comunicação. O que diferencia o ser humano dos outros animais, né, dos nossos amigos macaquinhos, nossos irmãos macaquinhos, é a capacidade da linguagem. É, Então, para você ver o quanto que a linguagem é importante. E quando a gente usa a linguagem da forma adequada, a gente manda uma mensagem, a gente consegue conectar essa mensagem de uma forma. Quando a gente usa essa linguagem da forma inadequada, a gente envia uma outra mensagem. E como que isso pode ser interpretado? Então, são o muitos tom, né, que vieses que a você gente tem que usa na voz, entender. né? O tom, Às vezes o você não nosso não percebe, mas você verbal, usou um tom agressivo e você isso, nem percebeu isso. irônico, É, né?
Então, e tudo isso tem a ver com os nossos repertórios também. A forma como nós entendemos a mensagem do outro tem a ver com os nossos repertórios, da mesma forma que a forma como nós falamos com o outro, né? Então E de tem que forma que esses repertórios autoconhecimento também dentro disso, né? exatamente, de que forma que esses repertórios influenciam em quem nós somos hoje e na forma como a nossa linguagem é transmitida, E para isso que é a gente importante até para o crescimento dentro do trabalho, né? Eu digo não só para os dentro do grandes trabalho. líderes, mas para Não, funcionários também, né? sem dúvida, sem dúvida. Eu faço treinamento nas duas pontas, tanto na alta liderança, quanto na média, quanto nos demais funcionários que estão ali, que são a massa mesmo de dentro das empresas e que muitas vezes não conseguem se comunicar entre si, não conseguem essa comunicação com a liderança, não conseguem, por exemplo, entrar na sala de um chefe e pedir um aumento de salário. Sim, Como é que eu faço? E o travamento que dá? Como é que eu é, faço para pedir um aumento de salário? Eu vou ser demitido. Não, não vai ser demitido, né? Tudo tem a ver com a linguagem, a forma que você utiliza, a forma como você chega, os argumentos que você traz. sim. Então, então tem muito, muito papo para conversar. E uma última pergunta, para não atrapalhar mais você, que você tem um dia cheio amanhã. Você Imagina. que passou pelo jornalismo tradicional da Globo, o jornalismo vídeo repórter da Sim. CNN e tem acompanhado aí as tendências dos noticiários, qual você acha que deve ser o futuro do jornalismo daqui para frente, Glorinha? Eu acredito que seja um jornalismo mais segmentado, Elaine. A gente vem de um jornalismo muito genérico, né? Genérico no sentido de generalista. Talvez generalista seja a melhor palavra. Sim. Mas eu acredito que a tendência para o jornalismo seja um jornalismo mais segmentado. É o jornalismo, como já tem o jornalismo esportivo há muitos anos, o cultural mais segmentado, e tantas outras vertentes que a gente pode ter dentro do jornalismo, do turismo, o das notícias, hard news. Eu acredito que seja um jornalismo mais segmentado. O pessoal fala, o jornalismo morreu. Não, o jornalismo não morreu que acontece nós temos hoje uma realidade com todas as questões de redes sociais, É, agora com a inteligência artificial principalmente, de fake news, exato. né? De você conseguir manipular imagem, manipular voz. Então, isso depende muito, para quem consome esse conteúdo, depende muito de checar de onde vem esse conteúdo. Então, o que o jornalismo traz principalmente, é que é a certeza de que atrás daquela informação teve uma checagem, uma, duas checagens, três checagens e quantas forem necessárias para que aquela informação seja passada da forma mais rigorosa possível. Mas, Credibilidade, claro, né? credibilidade. Mas existe jornalismo de direita, existe jornalismo, porque nós estamos num momento muito fla-flu na política. A gente sabe que existem empresas que tendem mais para um lado ou tendem Sim. mais para o outro, E isso né? é normal. Nos Estados Unidos tem, e elas declaram Exatamente, nos momentos das eleições: olha, nós somos republicanos, que nem a Fox exatamente. News, ou nós somos democratas, que nem a Isso. CNN. Eles declaram antes de Então, começar a isso eleição. traz um jornalismo opinativo, Sim, mais tendente a um lado ou ao outro. Agora, a notícia em si, o fato em si, ele vai ter uma checagem, uma rechecagem. é, Né? Então, isso é o que faz com que o jornalismo tenha credibilidade. A partir do momento em que a gente tem esse jornalismo mais segmentado, o público vai saber onde, em que fonte procurar notícias perfeito. sobre aquele segmento que ele quer acompanhar. Então, se é o segmento de política, se é o de economia, qual é a fonte? Chegou isso aqui para mim. Chegou o Trump falando tal coisa. Será que é o Trump mesmo que está falando? Aí você Ou será que vai, foi uma imagem manipulada? é, Aí você vai direto nas fontes e fala: tem alguma notícia do Trump fazendo isso? Não tem. é. Provavelmente isso aqui é fake. E tem até hoje em dia a gente tem vários sites que checam, né, as informações e que já colocam lá o que é fato e o que é fake. Sim, sim, você tem toda a razão, eu concordo com você. Glorinha, muito, muito obrigada pelo seu tempo, Imagina, pelo seu imagina, que trabalho de prazer. conseguir um cantinho aí para poder gravar com a gente nessa correria aí que é a sua semana, o seu dia a dia. Que bom que você está trabalhando bastante e a Obrigada, gente Elaine. fica muito feliz
de ver esse seu rostinho lindo aí, sorrindo, doce. Ah, É muito gostoso falar com você, Glória. Muito obrigada. imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. Você sabe que eu te admiro muito. Ai, Já te é admirava antes da recíproco, gente trabalhar juntas, que eu via recíproco. você falando de economia, eu falava, gente, que máximo é ela falando de economia, achava aquilo máximo. Porque economia, eu não domino economia, gente, nunca foi a minha praia. E eu Ah, achava o máximo cada vez que eu via, principalmente mulher, né? Temos que falar da mulher também, porque é verdade, um rompimento, a gente sabe que é um meio ainda muito masculino. Hoje temos masculino. mais mulheres, mas ainda é muito masculino. E aí, quando eu vi a Elaine lá, de cabelo curtinho e tal, falando de É. economia com toda a propriedade, eu falo, nossa, que máximo! Ai, muito obrigada. Parabéns, viu? Obrigada, Glorinha. Por romper barreiras. Muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada. Então, até uma próxima, né? Até a próxima. E a gente se encontra nesses corredores, nessas empresas, em tudo. Volta e meia a gente se cruza por aí. Cara, com certeza, já temos um próximo encontro aí daqui a pouco, né? Já Graças a temos. Deus, temos trabalho. Graças a Deus. Tchau, tchau. Um beijo enorme. Manda um beijo Beijão. pra Cris, Angelique, tá com Vou mandar. você. Ela só não pode estar hoje aqui porque o pai dela tá doente e tá fazendo Puxa vida. hemodiálise. E aí ela tá fazendo rodízio com a irmã dela e aí ela não pôde estar hoje aqui. Mas manda um beijo grande pra ela. Mando E sim, melhoras pro pai. mando sim. Muito Um obrigada. beijo. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.